Bom pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, dando continuidade aqui, não é pessoal, a nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. No nosso último capítulo, nós tínhamos abordado aqui a respeito aí de Santo Agostinho, uma das figuras aí mais, vamos dizer assim, importantes aí, mais relevantes, né, em relação ao cristianismo, né, justamente ali entre o quarto século, mais ou menos quinto século ali, né. Santo Agostinho, que foi aí um grande divisor de águas, né, um santo que, digamos, ele prezava muito pela questão justamente do conhecimento, do desenvolvimento cultural, né, do desenvolvimento, vamos dizer assim, intelectual, desenvolvimento filosófico do próprio cristianismo em si, uma vez aí baseado, né, ancorado justamente nos preceitos de Cristo, né, um dos grandes ícones em relação aí à filosofia patrística, ou mesmo aí, digamos assim, aos pilares do que podemos dizer aí do que virá a ser futuramente aí a Idade Média, né, que nós conhecemos aí, medievo ou era cristã, né, preferimos aqui chamar de era cristã no caso, né, que é aí, vamos dizer assim, toda aquele conceito que nós conhecemos de cavalheirismo, de honra, de, enfim, a defesa dos reinos, de defesa da fé, de defesa dos valores, dos princípios, heroísmo, a questão da feminilidade da mulher, a pureza, o cuidado com a família, o cuidado com a beleza, o cuidado com as artes, né, a alta cultura que nós podemos chamar, né, ela vai se iniciar, vamos dizer assim, vai ter um grande salto, vamos dizer, a partir justamente dessas pedras angulares, vamos dizer assim, em relação à questão estrutural, vamos dizer assim, na qual Santo Agostinho ali no seu livro, né, Cidade de Deus, ele basicamente se ancora justamente nos preceitos de Cristo, né, do que Cristo espera em relação aos seus filhos, né, a sociedade em si e como agir, digamos, né, como um cristão em si, né. Então, desde a parte monástica ali, né, vamos dizer assim, a vida monástica, a vida dos monges cristãos, até, vamos dizer assim, a organização social de um vilarejo, de um bairro, de uma gleba, de uma estrutura ali, uma comunidade de pessoas que vai vir a, digamos, formar futuramente os reinos, né. Então, Santo Agostinho lhe dá as pedras angulares, né, isso que é um grande diferencial. Além de ele ser aí um dos grandes defensores, né, da própria doutrina cristã contra heresias, né. Então, ele é um divisor de águas nesse sentido. Bom, pessoal, no episódio de hoje, né, nós já tínhamos entrado nesse último capítulo a respeito desse assunto, né, que nós vamos abordar hoje, que também é um divisor de águas de certa forma, né, a finalização, digamos, de um capítulo, né, que nós abordamos por muito tempo, e quase um ano basicamente, né, que nós abordamos esse tema, e que, vamos dizer assim, é o selamento, vamos dizer assim, né, do que a gente chama aí de mundo antigo, que a gente pode dizer, né, ou digamos aí, a sociedade antiga, ela vai ter um ponto final, né, e vamos dizer assim, uma era que ela já se iniciou aí, digamos, né, com os cristãos, se iniciou aí com, digamos, a própria sociedade cristã emergente, né, enfim, a comunidade cristã emergente, que vai surgir aí o que a gente chama aí de era cristã, né? Então vai ser a ruptura decisiva com o mundo antigo, né, com o politeísmo, com aquela estrutura, vamos dizer assim, existencialista, aquela estrutura materialista do passado, né, baseada simplesmente em sensações, e isso vai ser substituído por todo um preceito moral, toda uma, vamos dizer assim, uma estrutura maior, uma estrutura muito mais desenvolvida e muito mais bela, vamos dizer assim, esteticamente, na arte, na cultura, enfim, vai ter um avanço absurdo, né? E nós podemos dizer que é justamente aí esse capítulo de hoje que explica, né? Que é justamente, nós vamos abordar hoje a respeito da queda de Roma, né? Ou enfim, o fim, digamos aí, do Império Romano enquanto estrutura, vamos dizer assim, a primeira Roma, enfim, Império Romano do Ocidente, como queira dizer, né? Ali da cidade de Roma, que vai ser aí a capitulação, no caso de Roma. Nós vamos explicar como que isso decorre, né, e por que
vamos dizer assim, que o império maior do mundo antigo, vamos dizer, essa estrutura gigantesca, ela desabou, né? Vamos dizer assim, gradativamente ela foi se desintegrando, né? Até se tornar refém basicamente dos bárbaros os quais eles perseguiam, os bárbaros os quais eles venciam, acabam se tornando justamente seus algozes no final, né? Essa aqui é uma, vamos dizer assim, uma ironia, né? Nós vamos abordar a respeito desse capítulo, né? A respeito desse evento histórico, né, tão importante, as suas causas e, digamos, as suas consequências, né, que vão ser tão importantes, inclusive, para a própria humanidade em si, nesse novo capítulo que se inicia, né. Então, espero que desde já o pessoal que é interessado por esse tipo de vídeo, né, pelo nosso conteúdo aqui no canal, deixem o like aí no nosso vídeo, né, inscrevam-se no nosso canal para outras novidades, né, sobre esses assuntos relacionados à história, ciência, conhecimentos e outros. E vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, para entendermos, né, essa queda, né, do que, vamos dizer assim, esse capítulo que foi a queda, basicamente aí da porção ocidental de Roma, né, Império Ocidental de Roma, nós temos que entender a seguinte questão. Inicialmente, Roma, como todos sabem, né, ela se iniciou, né, como nós já abordamos aqui várias vezes, ela se iniciou justamente ancorada no politeísmo, né, a estrutura é basicamente idêntica à estrutura grega. Tá? Então eles tinham uma similaridade de crenças, né, em relação a panteão, divindades, enfim, tudo relacionado à questão de natureza, relacionado àquela questão de eventos, conhecimento, enfim, bababá. E uma estrutura, vamos dizer assim, de direito, né? Uma estrutura, vamos dizer assim, ali social, uma estrutura política muito parecida com a estrutura grega. Porém, obviamente, sem ser em relação a polis, mas sim a, vamos dizer assim, a províncias, né? Que vão acabar aí se tornando uma espécie aí de estrutura, vamos dizer assim, centralizada, né? Centralizada e descentralizada ao mesmo tempo. Né? Enfim, e por eles, vamos dizer assim, darem mais ênfase à questão de direito, darem mais ênfase à questão pública do que a própria crença, uma vez em que a crença ela era praticada dentro dos lares, ela era algo mais assim restrito a famílias, né? Aquela questão do ritual do fogo, aquela questão ali da estrutura familiar e, digamos, ditando a estrutura pública, você ter o culto público, enfim, ter essas nuances, né? Essas diferenciações, vamos dizer assim que com o tempo, né, Roma ela começa a adotar, digamos, divindades, né, de outros povos conquistados, né, uma vez em que eles próprios eram resultado justamente de um acúmulo de tribos ali da região itálica, então eles tinham essa dinâmica pró-multiculturalista, vamos dizer assim, eles não eram uma cultura única, vamos dizer assim, ó, essa, como os gregos, por exemplo, essa é a nossa cultura, vamos dizer assim, ela vai ser imposta a outros grupos, entende? Eles aceitavam, vamos dizer assim, outras culturas, vamos dizer assim, eles toleravam, entre aspas, né, deixavam que outras culturas existissem desde que assimiladas, digamos, pela estrutura pública romana. Isso quer dizer, você pode ter o seu rei fantoche, você pode ter o seu sumo sacerdote fantoche, desde que esses sigam o governo romano. Funcionava dessa forma muito que bem. Por séculos funcionou dessa maneira. Né? Enfim, e o que ocorre? Vamos dizer que, ao mesmo tempo em que isso é uma vantagem na questão pública, né, na estruturação pública, em que você, vamos dizer assim, você deixa que as pessoas tenham sua crença e sua vivência, ao mesmo tempo elas te pagam impostos, elas fornecem soldados para você, enfim, você se torna uma grande potência, muito bem, na estrutura material, mas na estrutura cultural, na estrutura de existência enquanto uma etnia, enquanto uma nação, enquanto um povo, vamos dizer assim, dotado de ali princípios, valores, uma questão, vamos dizer assim, que os faz ser aquele povo, né, a essência do que é ser um povo em si, isso se prejudica. Então, quer dizer, você já não é mais um romano em si. Então, qualquer indivíduo lá um bárbaro que, vamos dizer assim, foi anexado pelo Império Romano, amanhã ele é tão romano quanto você. Né? Isso começou, digamos, ali com Adriano,
com outros imperadores ali, né, já do período mais tardio aí do Império, mas que isso foi se deteriorando, foi piorando ainda mais com o tempo na questão de direitos, uma vez em que o pessoal que era romano mesmo, as pessoas que viviam na província, digamos ali, né, da Península Itálica, elas tinham vamos dizer assim, um biotipo, né? Eles tinham a pele um pouco mais não tão branca, né? Eles tinham uma pele mais, vamos dizer assim, como a gente diz, mais bronzeada, né? A gente pode colocar assim, né? Um tipo de feição mais diferente, né? Uma feição de uma forma com narizes um pouco mais alongados. Eles têm um biotipo, vamos dizer assim, diferente, né? Não é que nem o pessoal hoje pensa que é um cidadão italiano, tem uma diferença muito grande, né? Então, por aí já começa pela questão de biotipo, né? Pela questão genética deles já é de um fator, correto? Porém, quando você começa a anexar vários povos, imagine, você tem sujeitos árabes anexados, né, norte-africanos, que tem uma pele até um pouco mais parecida, mas com um biotipo diferente. Você tem os judeus, que tem um rosto completamente diferente, uma forma completamente diferente. Você tem os armênios, os germânicos, que são branquelos, de olho verde, cabelo loiro, né? Você tem os saxões, você tem lá os bretões, que são ruivos. Então você tem toda uma mistura de biotipos. Já começa dessa forma. Então você já não tem um biotipo próprio. Então todo mundo é de todo mundo, né? Mundo basicamente isso, na questão de genética. Na questão cultural, ocorre que, se você é um povo, vamos dizer assim, cujo o direito está acima, questão de, vamos dizer assim, incolumidade ali, questão de civilidade está acima, né? A questão de comportamento, né, de etiqueta, coisas que, digamos, já fazem você imaginar o que seria uma sociedade desenvolvida, né, no nosso pensamento, né, uma sociedade civilizada, desenvolvida, enfim, o Roma tinha nos seus padrões do período. Porém, quando você começa a anexar povos bárbaros, esses mesmos bárbaros não compartilham dos mesmos princípios que você. Primeira situação. Quando você pega, por exemplo, os saxões, vamos dar um exemplo ali, os bretões, eles eram extremamente agressivos. Eles eram indivíduos bufões, eles eram indivíduos ali mal educados, que comiam com as mãos, que, enfim, vamos dizer assim, no popular, né, eram porquinhos, né, eram indivíduos ali bem complicadinhos nesse sentido, eram pessoas bem, até de certa forma, meio que anti-higiênicas. Quando você pega, por exemplo, os norte-africanos, a mesma situação. Você tinha indivíduos ali que cometiam atos até, de certa forma, meio selvagens no julgamento de pessoas. Os árabes idem. Quando você pega ali, por exemplo, os habitantes da região da Jordânia, da Síria atual, né, principalmente ali da parte da Pérsia, os julgamentos eram terríveis. A forma como eles conduziam as pessoas, digamos, o tratamento deles não tinha nada a ver com o direito romano. Então eles só se portavam ao direito romano quando os processos tinham a ver com cidadãos romanos, com indivíduos ligados, digamos, ao exército romano, ligados a Roma. Se o indivíduo era ali da população persa, o julgamento dele era desumano, era uma coisa terrível. Então eles tratavam as pessoas assim de uma forma bizarra. Então você tinha coisas, digamos, ainda desses povos bárbaros que eram, vamos dizer assim, contrárias, digamos, à questão de Roma. Até o tratamento com mulheres, por exemplo, a gente pode colocar assim, era um tratamento mais desumano. Os romanos, eles davam um tratamento humano às suas esposas, né? Porém com as escravas era diferente, né? Era um tratamento pior. Mas com as mulheres romanas, com as suas esposas, as mulheres romanas, o tratamento era um tratamento como uma sociedade comum dá a uma mulher. Tratamento ali de respeito. Existia um tratamento de respeito. Porém, em alguns desses grupos bárbaros, não. O tratamento era bem diferente, era mais agressivo, era menos ali tolerante, né, em relação a algumas coisas. Então era bem mais selvagem, vamos dizer assim, né. Porém, vamos dizer assim, Roma, o que ocorre? O cidadão romano,
justamente por ele não ter um panteão definido, uma crença definida, uma vez em que Roma buscava uma divindade aqui, outra colar, essas pessoas elas não seguem o mesmo princípio ad eterno. As famílias começam a se deteriorar na questão de crença. Então o que ocorre? O único ritual presente que consegue, digamos, sobreviver a esse sentido, que até hoje, vamos dizer assim, é uma coisa presente em nossas vidas, é o ritual do fogo, que era uma espécie de divindade doméstica, que as pessoas tinham, que era como se fosse uma, vamos dizer assim, um relembrar, digamos, das pessoas passadas, vamos dizer assim, né? Então, o que ocorre? Eles faziam suas refeições ali, os seus, ali as suas, como é que a gente pode dizer assim, o seu de jejum, né, o seu almoço, enfim, as suas coisas, em torno do fogo. Então ali eles ficavam ali sentados em torno do fogo ali comendo. Enfim, essa era a forma como as famílias romanas elas se comportavam. Então, esse ritual pagão, vamos dizer assim, ele, de certa forma, alguns aspectos dele podem ser incorporados, digamos, pelo cristianismo em alguns sentidos. Porque se assimila muito a uma coisa extremamente importante que existe dentro do cristianismo, que é, se não, basilar, né, dentro do cristianismo, que é a ceia, né, que é basicamente a Santa Ceia, que é o ápice, digamos, de toda a fé cristã, né? A Santa Ceia, a questão da Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo. Então o que acontece? Nós ceiamos, nós comemos nas nossas mesas em casa. Então a mesa ela tem um significado extremamente importante para o cristão, é algo basilar, que toda família tem que ter na sua casa. É uma mesa, um lugar de refeição, um lugar de encontro da família, um lugar onde a família está, onde Deus está. Então isso é, de certa forma, uma similaridade, não é a mesma coisa, mas o aspecto pode ser incorporado, vamos dizer assim, embora isso tenha sobrevivido. Porém, na questão da crença pública, que fazia a essência de Roma, isso cai, isso decai totalmente. Por quê? Vamos dizer assim, da mesma forma que você tinha uma divindade, por exemplo, da agricultura, você tinha uma divindade do roubo e do assalto, que era de um povo bárbaro. Você tinha uma divindade que, por exemplo, era a divindade da fertilidade. Do outro lado, você tinha Baal, que era a divindade do assassinato de crianças. Então, olha que coisa bizarra. Então, você tinha um negócio assim, vamos dizer assim, bipolar. É um negócio absurdo. Então, aquilo ali começa a virar um caos terrível dentro de Roma. Começa a virar uma loucura. Então você começa a ter rituais malucos, coisas bizarras acontecendo na sociedade, que vira e mexe, a administração romana tinha que ficar corrigindo isso para que coisas terríveis não acontecessem e que Roma não virasse uma Babilônia, né? Não virasse uma Sodoma, literalmente, na questão que estava acontecendo ali, né? Então era um negócio terrível. Porém, o que acontece? Com o advento do cristianismo, né, isso muda. Né, justamente ainda mais depois da conversão pública aí através de Constantino. O que acontece? O Império Oriental, a porção oriental do Império, ela se apega mais ao cristianismo, porque eles tiveram mais contato, vamos dizer assim, com os apóstolos, né, com os evangelistas, com os santos e com, vamos dizer assim, os primeiros papas, vamos dizer assim, né, os primeiros ali sumos sacerdotes. Então o que acontece? É uma doutrina, obviamente, com princípios éticos, com valores, com deveres, com toda uma estrutura de vida, vamos dizer assim, apresentada. Então o que acontece? As pessoas, elas, vamos dizer assim, se elevam, né? Elas mudam o patamar de vida delas. Então isso começa a despertar o interesse das pessoas. Puxa, isso é algo bom, é algo que realmente se aproximar, digamos, dessa divindade de Cristo, né? Se aproximar do Salvador, do Deus verdadeiro, é algo diferente. Então o que acontece? Muitas pessoas, muitos cristãos, eles acabam migrando para a porção oriental do Império, né? Então burocratas, que eram romanos ali, burocratas, aristocratas, indivíduos ali de famílias ali de alta cultura, filósofos, entre outros, migram para a porção oriental para morarem em Constantinopla, que era, se não a joia do Império Romano no momento. Tinha se tornado a grande cidade de Roma.
Então o que acontece? Os grandes imperadores do Oriente, que ainda nós podemos abordar aqui, dar alguns exemplos, né, como por exemplo Justiniano, por exemplo, né, eram figuras ali muito mais proeminentes no seu sentido ali religioso, no seu sentido cultural, pessoas que incentivavam a arquitetura, que incentivavam o comércio, que incentivavam, vamos dizer assim, as artes, que incentivavam ali a discussão cultural, o conhecimento, ciência, enfim, tudo isso se englobava naquela região, então todo mundo queria ir para lá, né? Então essa era a grande diferença, e esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que acontece? Enquanto a aristocracia migrava, a oligarquia permanecia em Roma. Obviamente, uma oligarquia decaída, mas porém, quando nós pensamos em alguns corruptos, por exemplo, hoje em dia na política, o que acontece? Um corrupto ele jamais deixa o país no qual ele habita, a não ser que, digamos, ele já não tenha mais recursos ali financeiros que ele possa retirar, né? Mas ele se mantém ali, porque ele tem terras, ele tem de onde tirar dinheiro, ele tem, enfim, toda uma estrutura. O Roma não era diferente. Então você tinha as oligarquias de famílias que tinham os seus ali as suas terras, as suas propriedades, que tinham títulos governamentais, que tinham seus lugares no Senado romano, embora o Senado só fosse fictício naquele momento, mas eles tinham ali os seus ganhos financeiros, né? Então eles se mantinham ali. Uma oligarquia corrupta, uma oligarquia decaída, uma oligarquia viciada ali em todo tipo de prazer possível. Então eram indivíduos ali extremamente pérfidos nesse sentido, né? Então, enquanto a porção oriental de Roma havia abraçado o cristianismo, a ortodoxia cristã, desde a sua essência, o Império Ocidental não. Eles abraçaram o arianismo, né? E o arianismo ele é basicamente uma heresia, né? Como nós já abordamos aqui, né? Aquela coisa, a crença pela conveniência, né? Você aproveita a melhor parte do que, digamos, o cristianismo pode oferecer e a parte do martírio você deixa de lado. Então, assim, você leva mais uma conversão por interesse, que era o que funcionava. Mas de fato, vamos dizer assim, essas famílias não aplicavam o cristianismo. Muito pelo contrário, eram indivíduos ali que faziam negócios com qualquer um, né? Enfim, você já tinha uma sociedade na qual o número de casas de jogos, prostíbulos, banhos e outras coisas ali que, digamos, eram voltadas ao prazer humano, haviam quintuplicado naquela região. O troço estava feio mesmo. A situação ali estava bizarra. E em outra situação, o que acontece? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o exército romano estava um caos. Vamos dizer assim, uma vez o grande, esplendoroso, poderoso exército romano, que era invencível, né, nas suas fileiras ali, ele estava completamente caótico. Por quê? Vamos dizer assim que dentro já do Império Romano Ocidental você tinha os gauleses que já não eram tão amigáveis aos romanos. Você tinha saxões nas fileiras que eram mercenários, basicamente, né? Que não tinham nenhum apreço por Roma, mas ganhavam dinheiro participando do exército romano como mercenários. Você tinha bretões, que também não tinham amor nenhum por Roma. Você tinha, digamos, parte ali dos germânicos, né? No sul ali da Germânia, né? Os renânios, enfim, que eram ali também povos conquistados e que também tinham a sua própria justiça em si, né? Não tinham muito apreço pelo direito romano. E você tinha um outro povo também, esse também extremamente poderoso, por sinal que nós vamos falar a respeito deles, que haviam, digamos, perdido muito território dentro da Germânia, né? E haviam migrado ali para a região da Gália, que eram quem? Os francos. Né, os francos eles eram mercenários extremamente fortes, eram um exército numeroso, eram indivíduos ali que conseguiam manter as fronteiras romanas. Então o Império Romano Ocidental ele colocou muita confiança, digamos, colocou muita responsabilidade, muito poder nas mãos dos francos, ao ponto de que alguns desses francos, nós vamos falar a respeito deles, irão se, vamos dizer assim, subir, digamos, os degraus militares aí, ao ponto de Roma, digamos, os tratarem como espécimes de reis, né, o proto-reis, enfim, né, que vão levar aí a basicamente existir um reino dentro da porção ocidental ali do Império Romano, que é o Reino Franco,
basicamente, né? Que os francos, digamos, eles irão ali ter ali o seu próprio quinhão de terra, né? Que vai ser a dita dinastia merovingia, né? Nós vamos falar aqui a respeito deles ainda, né? Através de Meroveu. Então o que acontece? Os francos, eles, vamos dizer assim, justamente por esse poder, né? Por eles manterem, digamos, ali a ordem nas fronteiras de Roma com a Germânia, né? Os romanos lhes dão muito poder. No momento, naquele presente momento ali no quinto século, mais ou menos, quinto século, o Roma não tinha capacidade em questão de etnia própria, do povo romano próprio em si, eles não tinham capacidades numéricas ou de poderio, digamos, no período de armamentos, enfim, de estrutura, para conseguir conter uma invasão bárbara. Eles não tinham essa capacidade. Eles mantinham a estrutura, digamos, que eles tinham ali, através de acordões. Eles faziam acordos ali, as oligarquias faziam acordos, vamos dizer no popular, molhavam a mão, vamos dizer assim, de alguns bárbaros, digamos, para manterem ali as regiões de pé, vamos dizer assim, a troco de terras, a troco de títulos públicos, enfim. Então os bárbaros, eles faziam a festa nas fronteiras, vamos dizer assim, e criavam ali seus próprios reinos em si, né? Alguns deles até abraçavam o arianismo em si, né? Enfim, para dizer, como que se diz, né? Estamos todo mundo junto aqui só para fazer bonito, para dizer que a gente é meio romano, então vamos abraçar o arianismo. Não eram conversões reais ainda naquele momento, eram pessoas ali bem interesseiras nesse sentido, né? O negócio era acumular poder, né? E no caso dos francos, como nós dissemos, eles serviam de tampão justamente para segurar ali alguns daqueles povos ali que eram extremamente agressivos, que eram quais? Os visigodos, os vândalos, né? Os godos, os suevos, os lombardos, né? E os alamanos. Esses povos eram extremamente agressivos, eram tribos, digamos, voltadas à guerra, ao combate, como nós dissemos um pouco aqui a respeito dos nórdicos, né? Eram povos ali voltados ao combate e à conquista. Então o negócio deles era pilhar, era saquear, era se embebedar, enfim, aquela ideia que a gente tem do viking, né? Do indivíduo que adora ficar se embebedando, comendo carne ali bem louco, enfim, aquelas cenas promíscuas bem malucas. Então era mais ou menos aquilo ali, povos que viviam realmente bárbaros mesmo, né? E o que acontece? Por um bom tempo, vamos dizer assim, essa aliança de interesses de Roma com alguns desses povos anexados, vamos dizer assim, manteve essa estrutura de pé. Essa aliança manteve essa estrutura de pé. Só que ocorre que ali por volta do quinto século aparece um terceiro elemento na história. Esse elemento foi quase que decisivo na questão ali do Império Romano ter ruído, que foi o quê? Um elemento chamado Hunos, né? A tribo dos Hunos, que eram o quê? Um povo, digamos, vamos falar ainda a respeito deles, né? Um povo que veio lá de longe da Eurásia, né? Lá da região do Tajiquistão, do Azerbaijão, lá dos confins, digamos, da atual Rússia, lá no meio das estepes que a gente chama, né? Eles vieram lá do meio da Eurásia, vamos dizer assim, pilhando e roubando tribos por onde passavam. Eram extremamente numerosos, eram hordas, que a gente chama, né, que são grandes bolhas ali de vamos dizer assim, legiões, né, de soldados, enfim, de cavaleiros, né? Eles eram basicamente ali criados em cima de cavalos, né, basicamente. Então eles utilizavam cavalos em combate, eram, vamos dizer assim, milhares, né, de indivíduos. Então eles pareciam uma praga, né, que por onde passavam, vamos dizer assim, devastavam o vilarejo inteiro, roubavam, violentavam as mulheres, matavam as mulheres, as crianças, ou se não matavam, levavam como escravos, enfim. Os homens eram praticamente executados. Então era extremamente cruel, digamos assim, o tratamento que os hunos davam, né? Nós vamos falar muito a respeito até, inclusive, disso, né, dessa forma, digamos, essa crueldade deles, né? E vamos falar, inclusive, também posteriormente aí do líder deles, né, que foi Átila, né?
nós vamos falar a respeito justamente desse avanço deles dentro, digamos, da Europa, né? Quando eles chegam, digamos, no continente europeu. Mas naquele período eles já avançavam, digamos, pela Eurásia e já causavam destruição dentro do continente europeu, causavam saques e iam embora, digamos assim, né? Eram extremamente atrozes. E isso vai forçando, digamos, essas tribos que antes viviam ali se degladiando entre elas dentro do território germânico, né, atual Germânia, né, ou ali Panônia, né, enfim, atual Polônia, enfim, esses territórios, onde eles viviam se degladiando. Porém, quando os hunos avançam, ocorre que essas tribos elas precisam ir para o ocidente, elas precisam fugir, digamos, daquele avanço dos hunos. Como se diz? Se ficar, o bicho come, né? A situação complica, né? Então eles tinham que fugir dos hunos de qualquer jeito. E o único lugar que eles podiam fugir era justamente para as fronteiras romanas, né? Então, vamos dizer assim, que o desespero forja as pessoas, digamos, né? O desespero ele forja indivíduos. E os bárbaros eles vão ficando cada vez mais agressivos e cada vez mais interesseiros por territórios, vamos dizer assim. Um desses bárbaros, vamos dizer, era Odoacro, né? Você tem Odoacro, que era o líder basicamente ali dos visigodos, né? E você tinha Gaiseric, né? Que era o líder ali dos vândalos, né? Então, basicamente, esses são alguns dos exemplos, né? Gaiseric e Odoacro. E o que é o Odric, enfim, como você queria dizer. Esses indivíduos eles eram extremamente aguerridos. Então, o que acontece? Eles começam a adentrar, digamos, as periferias do território romano. Começam a pilhar e saquear pequenas cidades, pequenos vilarejos, enfim, agredindo as pessoas. E a própria aliança romana ela não conseguia segurar esses ataques, porque eram indivíduos ali cujo preparo, digamos, físico, a organização dos ataques deles eram muito maiores, né? E o pior de tudo, que a própria população local, né, que já era basicamente ali bárbara, pouco se importava, vamos dizer assim, os bárbaros estavam atacando estruturas públicas romanas, atacando um fórum romano, um armazém romano, enfim. Para eles pouco importava isso. Eles não eram romanos mesmo por essência, eles eram povos também bárbaros. Então, para um bárbaro adentrar uma cidade dessas era como você visitar um parente, basicamente. Enfim, eram indivíduos ali muito próximos. Então, para eles era fácil esse avanço e eles conseguirem pilhar ali, conseguir os recursos que eles precisavam para alimentar ali o seu povo, né? E o Roma, obviamente, que em desespero, vamos dizer assim, eles começam a, vamos dizer assim, tentar ali, da mesma forma como eles fizeram com os francos, como fizeram com os saxões, com outros povos ali, né, no caso os bretões e outros povos que eles mantinham ali sobre o tacão deles ali, eles tentavam molhar a mão dos bárbaros da mesma forma. Ó, nós damos para vocês um resgate em ouro aí para vocês e vocês ficam, né, meio longe, né? Vocês ficam aí meio nas fronteiras aí, né, se escondendo aí dos hunos, e a gente vai mantendo essa estrutura, né? A gente vai se segurando aí. E o que ocorre? À medida em que esses bárbaros eles permanecem naquelas regiões, pense, são seres humanos casam, seres humanos, enfim, procriam, né? Então o que acontece? Esses bárbaros começam a se juntar com cidadãos romanos, homens, mulheres, enfim, começam a se juntar e geneticamente você perde aquele padrão romano. Então você já não tem mais como definir o que é romano e o que é bárbaro. Então todo mundo é todo mundo. Basicamente, chegou num sentido ali que você já não sabia mais o que era, o que defender enquanto essência de Roma. Você só sabia que existia ali a Península Romana, onde hoje é a Península Itálica ali, que se concentrava mais essa estrutura romana. O resto já havia se misturado ali de uma forma absurda, né? Enfim, e essa estrutura ela começa a pesar. Ao mesmo tempo em que o que ocorre
a vida nas cidades romanas já havia se tornado, no caso do Império Ocidental, né, não do Oriental, a vida nas cidades do Império Romano Ocidental havia se tornado algo tão caótico, tão horrível, digamos, das pessoas viverem, digamos, com tanta, assim, com tanto vandalismo, né, tanta, daí que vem a palavra, né, vândalos, vandalismo, enfim, né, tanta depredação de patrimônio, ali, como é que a gente pode dizer assim, não só depredação de patrimônio, mas ali a promiscuosidade das pessoas, né? Ali a falta de segurança, enfim, coisas assim que transformaram as cidades ali em locais assim deploráveis, fez com que, vamos dizer assim, os cristãos que ainda moravam nessas cidades começassem a tomar um rumo diferente. Ocorre a partir desse momento, as pessoas pensam que foi por causa das invasões bárbaras. De certa forma pode até ter sido tardiamente para os elementos que ficaram nessas cidades, mas vamos dizer assim que essa guinada, essa virada de chave, ela aconteceu antes. Justamente por essa deterioração das cidades, o que acontece? Esses cristãos, as propriedades que eles tinham, vamos dizer assim, as pequenas propriedades que eles tinham nos centros urbanos, eles as vendiam, né, ou se desfaziam delas, e eles migravam para o interior, né, como a gente poderia colocar assim, para a gente entender um pouco em termos atuais, um êxodo rural, vamos dizer assim, um êxodo urbano rural. Eles saíam das cidades e se dirigiam ao campo, a regiões, digamos, que eram menos, onde vamos dizer assim, esse turbilhão de coisas aí, esse multiculturalismo, essas coisas terríveis que estavam acontecendo nas cidades romanas não alcançavam, né? Então, basicamente, eles vão migrando, digamos, para essas regiões. E o que ocorre? Antes mesmo deles, muitos dos padres, os padres cristãos, enfim, alguns indivíduos pertencentes a ordens ali voltadas a Santo Agostinho, voltados ali enfim, a outras ordens ali monásticas, né? O que acontece? A ordens, digamos, menores, eles começam a migrar para o interior e começam a colocar em prática, digamos, essa estrutura que era basicamente a estrutura agostiniana, né? Que é o que? A estrutura de você criar um monastério, um local ali de retiro, um local, digamos, de vida baseado justamente na doutrina cristã, né? Então eles construíam ali uma espécie de não é bem forte, né? Mas uma estrutura ali, normalmente uma estrutura erigida de pedras, né? Como se fosse uma grande morada, né? Ali retangular, né? Basicamente, com algumas torres, algumas estruturas ali nas quais eles faziam ali suas moradas e os seus locais ali de armazenamento de alimentação, meditação, enfim, criavam ali suas pequenas capelas ali, né? Suas pequenas capelas ali em homenagem a um santo, em homenagem a Nossa Senhora, em homenagem a Cristo, né? Enfim, eles faziam ali suas capelas e em volta dessas estruturas muitas pessoas iam, esses indivíduos cristãos, né, que migravam, acabavam encontrando acolhida, justamente naquela ideia, digamos, de Santo Agostinho, do que? De uma sociedade ali interdependente, na qual, digamos, a estrutura de deveres ela estava acima. Então o que acontece? Um subsiste ajudando o outro. Então o que acontece? Vai lá o morador, o indivíduo vai lá, começa a criar a sua pequena rocinha ali, a plantar as suas coisas, criar os seus animaizinhos, enfim, ter o seu ofício ali na região, né, em volta dessa estrutura, que vem a ser aí um monastério, né, e dentro do monastério, basicamente, o que você tinha? Educação, né, através ali da religião, através da crença, através de estudos, você tinha educação, e você tinha ali a defesa também do local, né? Então, vamos dizer assim que um ajudava o outro, vamos dizer assim, justamente baseado numa sociedade de deveres voltados à fé cristã. Então, a estrutura ela se inicia dessa forma, basicamente, com esse êxodo rural. Enquanto isso era, digamos assim, ainda
uma pequena, vamos dizer assim, um protótipo, né, que estava se iniciando, as cidades romanas iam se decaindo cada vez mais, né? Enfim, então isso forçava as pessoas ali a buscarem justamente ali uma fuga, né, dessa realidade tão terrível. Justamente, né, vamos dizer assim, nessa confusão administrativa, vamos dizer assim, muitas vezes os governantes, digamos, ocidentais, ali, os cônsules, os governantes locais ali do Ocidente, buscavam a ajuda justamente do Império Oriental, né? Muitas vezes o grande imperador Teodósio, ele teve de, digamos, socorrer ali vamos dizer assim, os ocidentais, né, de serem engolidos ali pelas tribos bárbaras. Várias vezes eles foram ali, vamos dizer assim, passaram por grandes sufocos e tiveram de pedir socorro, digamos, ao Império Oriental, né, a Constantinopla, que sempre vinha em socorro, digamos, ao Império Ocidental e varria, digamos, ali as ameaças. Tanto que uma dessas ameaças, que foi aí a questão dos visigodos, né, justamente aí por Alarico, né, na época que era um dos líderes ali visigodos, né, chegou um momento em que Teodósio, digamos, fez uma espécie de acordo com o Alarico, né, de que Alarico ele poderia, digamos, ou Auric, enfim, né, como queira chamar, que ele se mantivesse, digamos, à distância, digamos, ali das estruturas romanas, né, ali digamos, nas províncias, ali nas extremidades das províncias romanas, que ele permanecesse naquela região, na divisa com a Germânia, através de um tratado, né? Então ele teria ali subsídios, teria fornecimento de alimentos, né, de resgates ali de pedras preciosas e outras coisas, né, enfim, resgate em ouro e outras coisas, desde que ele se mantivesse à distância, obviamente, da estrutura romana ali interna. E por muito tempo esse tratado funcionou, né? Mas lembrando, né, novamente, à medida em que as pessoas, as famílias iam se unindo e tendo filhos, esses filhos não seguiam mais a bandeira romana, seguiam a que eles achavam fosse ali o melhor líder possível, né? E naquele momento o líder mais competente, vamos dizer assim, o indivíduo mais forte, digamos, de estrutura, era justamente ali Alarico, né? Eram justamente ali os líderes visigodos, que tinham uma estrutura muito mais organizada, né? Enquanto que Roma estava ali um caos, né, o Império Ocidental. Você tinha alguns líderes ali como vamos dizer assim, você tinha ali aqueles generais, né, que ficavam brigando em si. E Teodósio, ele mantém digamos, esse pêndulo ali funcionando até a morte dele, né? Nos últimos dias de vida de Teodósio, vamos dizer ali que até Constantinopla teve de lidar com seus problemas, né? Você tinha a questão dos hunos, que haviam atacado boa parte da Ásia, que, enfim, atacavam ali a região oriental da Europa, né? Onde hoje estaria mais ou menos ali a região da Hungria, da Sérvia. Aquelas regiões ali eram extremamente devastadas pelos hunos, né? E o Império Oriental ele tinha que ali manter as suas fronteiras, né? Onde hoje está a região ali da Armênia, da Grécia, enfim, Croácia, né? Eles tinham que manter vamos dizer assim, essas fronteiras funcionando. Eles tinham que cuidar das pessoas, digamos, ali dos cristãos que habitavam ali as terras do Império Romano Oriental. Então, Constantinopla já tinha os seus problemas. E com a morte de Teodósio, a situação não ajudou em nada. Os seus filhos, vamos dizer assim, eles eram muito jovens, né? Eles eram ainda, vamos dizer assim, crianças, né? Então eles não tinham capacidade, vamos dizer assim, para administrarem um império, né? Basicamente, né? Nem Honório, nem Arcádio, que ainda eram crianças, né? Então o que acontece? Enquanto seus tutores os preparavam, vamos dizer assim, os administradores locais lutavam entre si ali para manterem o poder. E desse grupo, vamos dizer assim, surge uma espécie de herói, entre aspas, ali, vamos dizer assim, um anti-herói, né, chamado Estilicão. E Estilicão, ele era uma espécie ali de comandante romano. Como ele tinha, vamos dizer assim, ele já tinha uma certa ascendência bárbara, ele tinha, vamos dizer assim,
ali uma proximidade com alguns povos bárbaros, ele começa a fazer alianças, vamos dizer assim, com godos, com lombardos, com francos e outros ali, justamente para se garantir no poder, né, ter um poder administrativo, mas ao mesmo tempo ganhar o maior número de espólios possível, enfim, e solapar, digamos assim, a estrutura romana, digamos, ele se tornar uma espécie de imperador. Estilicão, ele tinha essa, vamos dizer assim, essa habilidade. Sendo um herói ou um anti-herói, de certa forma ele conseguiu manter o pêndulo que Teodósio havia criado entre os bárbaros, mas com os visigodos ele não conseguia manter a mesma conversa, vamos dizer assim. Chegou no ponto em que Alarico ali, ele se enfureceu e começou a, vamos dizer assim, saquear as cidades ali romanas. Ele começou a adentrar dentro do território romano, né? E a própria legião romana, ela já não tinha mais capacidade, vamos dizer assim, de manter ali a sua hegemonia, de manter ali vamos dizer assim, a sua estabilidade. Então muitos soldados romanos acabavam desertando quando viam que que os exércitos visigodos eram maiores, vamos dizer assim, mais estruturados, mas numericamente maiores. Eles mudavam de lado, eles viravam a casaca, vamos dizer assim, né? Então começavam a invadir, começavam a saquear as próprias cidades nas quais eles moravam e iam junto com o exército visigodo. Então era basicamente ali vamos dizer assim, não é desrespeito, mas assim, como é que a gente pode dizer assim, uma desdém total ali pela estrutura romana, né? Tipo, vamos dizer assim, desprezo total, né? Vamos saquear e lucrar em cima disso, né? Vamos ganhar o que a gente puder em cima dessa estrutura. Então, como vocês podem ver aí, já não existe mais uma essência romana, já não tem mais isso. Então já não existe mais um império de fato. Politicamente poderia existir, mas de fato já não existia isso, né? Você tinha reinos que nesse período já eram muito mais proeminentes, como o caso dos francos, né? No caso ali com a dinastia, com Meroveu, já era um povo ali bem mais estruturado já nas suas terras do que, vamos dizer assim, a Península Itálica, que estava, vamos dizer assim, completamente caótica, né? Então, para você tomar aquilo ali era muito simples, né? Então você já não tinha mais uma etnia, uma cultura própria, enfim, diferentemente do Império Oriental, que havia herdado basicamente todo o legado romano misturado aí à crença cristã. Havia funcionado em muitas das cidades ali, como é que a gente pode colocar assim, das cidades orientais ali, né? E o que acontece? Constantinopla, a partir desse momento, né, os descendentes ali de Teodósio ali começam a justamente ostentar já, digamos, esse símbolo, né, de Segunda Roma, né, o Bizâncio, enfim, como queira chamar, a Segunda Roma. Então ali já era basicamente já era visto já como dessa forma, né? Então eles já desprezavam a cidade de Roma, enfim, simplesmente como vamos dizer assim, a gente pode colocar assim, um termo atual, como uma espécie de centro histórico. Então já tinha sido, né, ali já era passado, vamos dizer assim, né, aquela estrutura. Eles só simplesmente mantinham pela questão de legado ali a Península Itálica, que já estava um caos terrível e já não tinha como as pessoas ali se administrarem, né, estruturalmente. E de fato, né, como, vamos dizer assim, esses generais, né, como Estilicão e outros, não conseguiam, digamos ali, manter esse pêndulo, né, que Teodósio havia criado, né, de você conseguir segurar, digamos, o avanço bárbaro. Alarico, toda vez em que ele, digamos, ficava sem, digamos, os seus espólios, vamos dizer assim, né, sem os seus subsídios ali enviados ali pelo Império, ele marchava com suas tropas, né, ele invadia ali a região da Península Itálica e ele marchava em direção a Roma. Vamos dizer assim que vamos dizer assim, essa queda, né, da cidade de Roma em si, ela é baseada em 3 saques.
basicamente feitos justamente por Alarico, né? Alarico dos visigodos invadiu Roma 3 vezes, vamos dizer assim. Cada uma delas, vamos dizer assim, ele espalhou caos, destruição, enfim, e saques assim que levaram basicamente as riquezas da cidade, né? Uma vez que ele não tinha os subsídios, ele buscava ali dentro da cidade levar o que ele quisesse, né? Então, quem aguentou, digamos, o rojão, né? Quem teve ali o dever, né, de aguentar esses enfrentamentos foi justamente ali o imperador, no caso, é Honório, né? O descendente ali de Teodósio, né? Honório, ele era jovem, ele era ali imprudente e ele era extremamente covarde nesse sentido. Ele não conseguia lidar, vamos dizer assim, com a estrutura. Ele pegou, vamos dizer assim, um império ali já, vamos dizer assim, sem nenhuma, um império sem ser império, né? Uma estrutura ali sem governança nenhuma, né? Então ele tentava chegar a acordos, digamos assim, com os bárbaros para que eles não terminassem de destruir a cidade como um todo, né? Então ele tentava manter ali o que de pé, né? Vamos dizer assim, pelo menos a incolumidade das pessoas, né? Que não fossem ali agredidas, vamos dizer assim, né? Mas as invasões elas eram quase que impossíveis ali de se, vamos dizer assim, se manter, né? Alguns heróis, vamos dizer assim, surgem ali, né, na defesa ali com ali grupos de mercenários ali para conterem ali o avanço bárbaro, como por exemplo Orestes, né? Só que Orestes em si ele já era descendente basicamente de hunos, né, descendente de bárbaros, então ele, vamos dizer assim, era simplesmente um contratado ali do Império, né? Embora ele fosse uma espécie de herói ali por defender ali a estrutura romana o máximo que podia, né? Em cada um dos saques, vamos dizer assim, os bárbaros levavam o que podiam. No primeiro saque, vamos dizer assim, eles levaram ali espólios, né, em ouro, entre outras coisas, né, que o Roma detinha, né? Inclusive, entre elas, né, uma grande estátua, né, de uma deusa romana, se não me engano, em homenagem à virtude ou algo assim, eles levaram essa estátua, né, e a derreteram, uma estátua de ouro, a derreteram para, enfim, utilizar como moeda, né? Enfim, eles fizeram vários saques nesse primeiro sentido, né? Nessa primeira invasão. Na segunda invasão, vamos dizer assim, eles também invadiram terras, né, em torno da cidade para saquear ali espólios em relação a grãos, né, alimentos e outras coisas, né, para cereais, né, para alimentar ali os visigodos, assim como também novamente roubaram espólios ali da cidade de Roma também, né? Saquearam. Na segunda vez, vamos dizer assim, né, que inclusive vamos dizer assim, os senadores de Roma, né, junto com Honório, imploraram para que o então Papa, né, o Papa Inocêncio I, ele fosse justamente conversar ali com Honório, justamente, né, fosse juntamente com Honório ali conversar com os visigodos, né, com Alarico, para que justamente não continuassem com a invasão em Roma, né, não terminassem ali, não partissem para a situação pior, né. E até se diz, né, que é justamente essa embaixada, né, essa conversa, né, no caso de Inocêncio I com Alarico, vamos dizer assim, o convenceu, persuadiu, digamos, né, o convenceu a não continuar, digamos, com o saque. Embora também pela questão militar, né, uma ajuda de cerca de 5 a 10 mil soldados, no caso bizantinos, né, tenham ali ajudado um pouco também, digamos, Honório ali a respirar, né, na administração romana, ali, né, tendo que manter um pouco ali vamos dizer assim, o esforço, né. Porém, houve uma terceira e última invasão, né, no caso, que ela selou, digamos, o destino da cidade romana ali, né. Fez com que a administração romana, vamos dizer assim, fugisse, né, no caso Honório e outros ali fugissem da cidade, né, e fossem para Ravenna, que foi basicamente ali o último bastião, digamos, da administração romana, né, foi Ravenna, enquanto que a cidade de Roma ela foi devastada basicamente pelos visigodos, né, que fizeram a festa dentro da cidade. Não a destruíram, né, como outros impérios antigos destruíam grandes cidades, eles não chegaram a destruir Roma, mas muitos
dos, vamos dizer assim, dos resgates em ouro, ah, ali as belezas arquitetônicas dos acabamentos dos edifícios romanos foram saqueados, né? Existiam acabamentos em mausoléus, como por exemplo dos imperadores, né, de Adriano, de Cláudio, de outros, né, que eles roubaram. Basicamente, eles retiraram os adornos ali, os acabamentos em ouro, né, desses mausoléus, dos templos pagãos, enfim, eles roubaram todo o ouro que tinham dos templos pagãos. Igrejas cristãs, no caso, foram destruídas, né, no caso, pelo menos duas ou três igrejas cristãs em Roma foram destruídas. O Panteão, miraculosamente, não foi destruído, né, o Panteão Romano, a igreja do Panteão, mas outras foram destruídas, né. Alguns dos, vamos dizer assim, dos aristocratas cristãos, dentre eles, né, inclusive alguns santos, né, depois foram ali, no caso, beatificados, né, foram ali elevados, né, no caso, no nível de santidade, como o caso de Santa Marcela, né, que foi ali perseguida na época, né. Santa Marcela, que basicamente ela presenciou grande parte das invasões romanas, né. Ela sobreviveu até a última invasão. E, no caso, ali a família dela, no caso, e ela própria foram martirizados, né, nessa última invasão, né. Então, basicamente, os cidadãos romanos ali foram despidos, basicamente, né? Foram roubados ali todos os seus bens, os seus resgates ali. E a cidade em si, toda a estrutura pública dela que mantinha a cidade funcionando, como ali armazéns, enfim, casas de banho, enfim, locais de entretenimento, locais administrativos, fóruns e outras coisas, ou foram saqueados, né, e deixados ali só na estrutura, ou, digamos, se tornaram ali, como podemos dizer assim, locais ali que ficaram sob posse, digamos, dos invasores visigodos, né? Então Roma ali virou terra de ninguém após o terceiro saque, né? E dessa forma permaneceu-se, né? Então o mapa da Europa, basicamente, ele ficou dividido, né? Então você tinha ali um território ali que ficava sobre a mão dos visigodos, né, que tomaram ali mais o sul da Itália, né, que daí, depois dessa invasão ficaram mais ao sul da Itália, ali vivendo dos espólios em regiões ali como Roma, Capua, ali o extremo sul da Itália, né, basicamente ficou sobre a mão, inclusive Sicília e outros ficaram sob a mão dos visigodos. O norte da Península Itálica, ali outras tribos ali invadiram, como o caso dos ostrogodos, que ficaram com aquela região. Você tinha os próprios godos ou góticos, né, que ficaram ali com a região ali onde hoje está mais ou menos ali o sul da atual França, né, eles ficaram com aquela região. Você tinha os suevos, né, os suevos e vândalos ali, que basicamente pegaram a região da Espanha, né, onde hoje estão Espanha e Portugal, basicamente foram tomados pelos suevos e pelos vândalos, né? E outras tribos ali também foram se apossando, né, de regiões ali, as quais ou eles já viviam por muito tempo, né, haviam sido anexadas pelos romanos e depois tomaram conta daquela região novamente, ou que se estabeleceram naquela parte, como os francos, que ficaram ali basicamente com o noroeste da atual França, né? Os merovingios ficaram com aquela região, os bretões e os ângulos, né, e os bretões, que pegaram basicamente ali grande parte da Bretanha, né? Os saxões, que ficaram com a região de hoje basicamente o norte ali da atual Alemanha, né? Os alamanos, que ficaram com o interior da Alemanha, enfim, e outras tribos como os turíngios, enfim, e outros ali os bugres, né, enfim, que pegaram outras regiões, né, que foram ali meio que se dividindo, né, pegando ali os seus espólios e ali tentando formar os seus territórios. Roma, basicamente o Império Ocidental caiu, né, virou passado, vamos dizer, naquele momento ali, né. O último imperador romano,
oficial, vamos dizer assim, né, que ainda havia se mantido, fora Rômulo Augusto, né, que era basicamente filho de bárbaros também. Né? O Rômulo Augusto ele foi basicamente ali traído, né, por ali pelos seus guardas, né, e eles o acabaram assassinando, né, em Ravenna. Então ele foi basicamente o último imperador romano do Ocidente, desse império, digamos, antigo. Né? Então o que acontece? Quando a gente pensa em questão cultural, né, esse legado de direito, legado voltado à questão artística, à questão musical, à questão estética, né, de Roma, em boa parte, foi levado justamente com os cristãos, né, ou para o Império Romano Oriental, né, ou para as regiões campesinas, né, para as regiões do interior ali da Península Itálica, do sul da Germânia, enfim, ou no caso da região no caso dos francos, né, na região dos merovingios ali, que, vamos dizer assim, os toleravam. Então o que acontece? Nessas pequenas regiões, né, voltemos a dizer aqui, né, nesses pequenos povoados ali que começavam a surgir em volta desses mosteiros, essas pessoas elas começam a se organizar. Né? Então o que acontece? Ali você tinha um indivíduo que era um sapateiro, você tinha um indivíduo que era um agricultor, você tinha um indivíduo que era um costureiro, enfim, uma pessoa que ali fazia roupas, um outro ali que era um ourive. Cada pessoa ela trazia o seu ofício para essas regiões. E o que acontece? Elas viviam ali debaixo desse guarda-chuva, dessa égide cristã. Né? Então, ali se desenvolvem essas quatro estruturas, vamos dizer assim. A estrutura campesina, né, dos agricultores, a estrutura ali dos ofícios, que eram as pessoas que tinham algum tipo de trabalho, algum tipo de ofício que ali contribuía, né, com a comunidade. Você tinha a questão religiosa e educacional, que vinha pelas mãos dos monges, né, dos padres, dos monges, dos priores ali, né, das freiras, enfim, que faziam essa parte educacional, a parte espiritual, né? E, advindo disso, por consequência, a defesa dessa pequena comunidade que vinha por parte ali de uma pequena milícia que se formava ali de famílias. E dessas famílias que nós vamos ter o surgimento do que a gente vai conhecer do elemento do senhor feudal, né, que é basicamente o indivíduo que vai tomar as rédeas da defesa daquela região. Que através dessa milícia, vamos dizer assim, ele vai ali garantir a defesa desse povo. Então ali começa a surgir o que a gente conhece como estrutura medieval, ou estrutura cristã, enfim, a partir dessa vida comunitária, de uma vida campesina, de uma vida voltada a deveres, né? Que por consequência você tem direitos, você tem desenvolvimento financeiro, você tem o desenvolvimento educacional, desenvolvimento cultural, enfim, espiritual, através de uma sociedade baseada em deveres, em valores, em princípios, tendo os direitos como consequência, direitos materiais, espirituais, enfim, por consequência. Então, essa estrutura que vai ser basicamente a estrutura que irá moldar a era cristã. Né? Enquanto que esses reinos, esses bárbaros tentam se reorganizar, o próprio cristianismo ele leva todo o legado romano, o que era de bom de Roma, né? O seu direito, sua filosofia, sua estrutura organizacional, enfim, filosófica, o cristianismo leva com ele. Então, quando as pessoas pensam, o cristianismo ignorou Roma, os cristãos ignoraram Roma, ignoraram esse legado. Não, nós aprimoramos esse legado, nós o elevamos. Né? Então, teve essa mudança. Porém, nesse momento, o que ocorre? Você tem a destruição total do Império Romano Ocidental e o caos dentro da Europa, basicamente. Né? É um período que nós podemos dizer aí, que nós vamos abordar nos nossos próximos encontros, além, obviamente, de falarmos aí sobre outros continentes, outras regiões que também estavam tendo mudanças. Em relação à Europa, nós podemos dizer que é o período dos reinos bárbaros, é o período aí basicamente das invasões bárbaras, que são o quê?
o período dos vikings, você vai ter o período ali da invasão dos hunos, como nós dissemos, nós vamos falar sobre Átila, nós vamos falar sobre os ataques que os hunos ali emplacaram naquela região. Você vai ter ali os próprios alamanos em si, você vai ter um milagre ali dos francos, né, que é extremamente importante que as pessoas saibam, que vai ocorrer também, né, da dinastia merovíngia, e você vai ter também ali um outro elemento religioso que vai surgir no período, né, esse completamente avesso e diferente ao cristianismo, né, que vai causar o terror e vai causar perseguição e morte em larga escala, vamos dizer, no Oriente Médio. Nós também vamos abordar sobre esse elemento aí, talvez vocês já até imaginem qual é, digamos, daqui a alguns encontros também. Então, esse já é o início do que nós podemos dizer como Idade Média, né? Mas não Idade Média no sentido, vamos dizer assim, com que o progressismo hoje em dia prega, de uma idade sombria. Não. Poderia ser sombrio da queda de Roma até essa reorganização, que leva ali pouco tempo, em questões de história humana, digamos, 1 século e meio, mais ou menos ali de caos, né, de turbulência, vamos dizer assim, que é uma reestruturação social, né? Mas que, vamos dizer assim, vai culminar aí em uma sociedade muito mais esteticamente desenvolvida, bela, enfim, artisticamente, filosoficamente, enfim, culturalmente falando, do que for a própria Roma em si. Então nós vamos conhecer cada um desses detalhes aí nos nossos próximos encontros. Bom, pessoal, se vocês têm alguma dúvida aí a respeito, né, do que foi a queda de Roma, digamos assim, do destino aí de algumas questões, né, sobre Bizâncio, enfim, que também abordaremos futuramente, sobre essas nuances, né, quem tiver alguma dúvida aí, deixem nos comentários, né. Se gostaram do vídeo, deixem o like aí, né, inscrevam-se no nosso canal e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.